Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos iniciar o estudo sobre a Grécia Antiga, que foi uma civilização muito importante para a sociedade, porque deixou legados como a filosofia, o teatro, a arquitetura e os Jogos Olímpicos, ou as famosas Olimpíadas. Para começarmos um estudo sobre a civilização antiga, devemos saber como se formou, como teve origem, quais foram os primeiros povos a habitarem essa região. E a civilização da Grécia teve como primeiros povos os cretenses, aqueus, jônios, eólios e dórios. E também a gente deve iniciar o estudo sabendo a localização geográfica da civilização. Na tela diz que a localização geográfica da civilização grega era a Península Balcânica. A Grécia Antiga pode ser dividida em três partes: sul da Península dos Balcãs, que era a Grécia continental, Península do Peloponeso, que é a Grécia peninsular, e um grande número de ilhas no mar Egeu, que era a Grécia insular, e a costa da Ásia Menor. Então essa era a localização da civilização da Grécia Antiga. Na imagem, nós percebemos que há uma ruína de um templo. Esse templo era chamado de Paternon. Foi construído em homenagem à deusa grega Atena, na Acrópole, que era a cidade alta. Vamos falar agora sobre o relevo da civilização grega. Era montanhoso no interior e o isolamento das comunidades. Relevo montanhoso e clima relativamente seco. A economia era basicamente o comércio marítimo, com vários portos naturais, e a política e cultura cretense. Na cultura se destacavam a arquitetura, artes e a religião. Na Grécia Antiga surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, entre os três mares, por volta de 2000 a.C. Por isso que era uma civilização muito antiga. Formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, como por exemplo, aqueus, que foram os primeiros povos a invadir a região, jônios, eólios e dórios. As polis, que eram cidades-estado, que eram cidades autônomas. Elas caracterizavam a vida política dos gregos e surgiram por volta do século 8 a.C. As duas principais polis eram Esparta e Atenas. Atenas foi a cidade-estado onde surgiu a famosa democracia, que é uma palavra que escutamos bastante hoje em dia na política, principalmente no Brasil. Imigração indo-europeia. Os cretenses, vindos da ilha de Creta, formavam uma civilização comercial que exerceu domínio sobre a Grécia continental. Possuíam uma sociedade matriarcal, governada pelo rei Minos. Os aqueus, que foram os primeiros povos a invadirem a Grécia, eram vindos do norte da Península Balcânica e invadiram e dominaram os cretenses que já se encontravam na Grécia. Os dórios eram originários da mesma região dos aqueus. Expulsaram os jônios e os eólios da Grécia para as ilhas do Egeu e o litoral da Ásia Menor. Ou seja, pessoal, os dórios foram os povos responsáveis pela primeira diáspora, que foi a fuga de povos gregos para outras regiões. Durante muitos anos se estabeleceu na ilha de Creta a civilização minoica, ou seja,
foi a civilização dos cretenses, caracterizada pelo comércio em grande quantidade que realizava no mar Egeu. Por isso que se diz que a civilização cretense era uma civilização que tinha como base econômica o comércio marítimo, até mesmo porque a região da Grécia tinha nas suas proximidades 3 mares: o Egeu, o Jônico e o Mediterrâneo. Entretanto, 3 momentos de invasão ocorreram na ilha e na região continental da Grécia, mudando os hábitos, a cultura em geral e principalmente o povo dominante. Então, pessoal, todo esse período de invasões que surgiu na formação da Grécia era chamado de período pré-homérico. Foi o período de formação onde surgiu a civilização grega. Se perguntar a vocês qual foi o período de formação da Grécia, o período onde surgiu a civilização grega, vocês irão dizer que foi no período pré-homérico. Os aqueus foram os primeiros povos a chegarem à Península Grega. Depois dos aqueus chegaram os jônios, os eólios e finalmente os dórios. Os aqueus construíram sua mais importante cidade, que era a cidade de Micenas. Por isso que se diz que a civilização dos aqueus era chamada de civilização micênica ou povos micênicos, porque a principal cidade construída pelos aqueus foi chamada de Micenas. E eles dominaram a região da ilha de Creta. A conquista de Creta pelos aqueus levou os historiadores a tratarem este período como da civilização creto-micênica. Creto se refere a cretenses e micênica se refere a aqueus, indicando uma união cultural entre os dois povos distintos, ou os dois povos diferentes. Pessoal, então a junção dos cretenses com os aqueus deu a origem à civilização creto-micênica. Está um mapa aí com o domínio dos micenas, que foi a cidade foi invadida pelos habitantes micenas e daí deu origem à civilização creto-micênica, fortaleceu mais ainda essa civilização. O povo grego, ou os helenos, surgiram da mistura de 4 povos em 2000 a.C. Eram os aqueus, eólios, jônios e dórios. Se eu perguntar a vocês quais foram os povos indo-europeus que invadiram a Grécia, vocês irão me dizer que foram 4 povos: os aqueus, eólios, jônios e dórios. A primeira área a se desenvolver através da civilização cretense foi essa parte da região da ilha de Creta. No período pré-homérico aconteceu a formação do povo grego, como vimos anteriormente. Os aqueus e cretenses foi a civilização creto, referente a cretenses, e micênica, referente a aqueus. Tinha também na formação do povo grego os jônios e eólios. E outros povos do período pré-homérico foram os dórios. Os dórios eram guerreiros responsáveis pela primeira diáspora grega, que iremos ver posteriormente aqui no texto. Está aí a formação do povo grego, os territórios, de acordo com a legenda, dos povos jônios, eólios, os dórios, que dominaram a ilha de Creta, e os arcádios. Os gregos são a mistura de povos, principalmente dos 4 povos indo-europeus. Os primeiros habitantes, que foram os aqueus, que tomaram essa região onde tinha próximo a ilha de Creta, que depois foi tomada pelos dórios, os primeiros habitantes misturaram-se com povos indo-europeus, que eram aqueus, eólios, jônios e dórios, que invadiram a Grécia a partir do 2º milênio antes de Cristo.
Agora, pessoal, vamos ver algumas contribuições dos gregos para a humanidade. Como eu citei no início da aula, os Jogos Olímpicos, que até hoje vemos como um evento, um dos mais importantes da humanidade. Outros termos importantes também que surgiram na época da Grécia Antiga foram a cidadania e democracia. Democracia a gente vê muito na política hoje como um governo voltado para o povo, onde o povo tem direito perante a política. Cidadania, onde o cidadão ele tem o seu direito de exercer os seus poderes políticos. O tribunal com júri, a filosofia, onde o cidadão tem o direito de se expressar, tem a sua maneira de expor, de expressar a sua forma de pensar, o teatro e o gosto pela arte. A primeira diáspora grega foi a fuga dos gregos das antigas cidades devido à violência dos dórios. A primeira diáspora grega foi a fuga dos gregos das cidades antigas devido à violência dos dórios. Os dórios eram povos bastante violentos que chegaram a algumas regiões da Grécia, expulsando os nativos que se encontravam na região. Então, essa fuga de povos gregos para outras regiões foi chamada de diáspora grega. Diáspora significa dispersão, espalhamento. O primeiro momento de diáspora marca a passagem para o período homérico. Segunda diáspora grega. Com esse novo espalhamento dos gregos, ocasionado pelo crescimento dos gênios, houve a segunda diáspora grega. Muitos gregos procuraram regiões fora da península e começaram a colonizar grande parte da região conhecida como Ásia Menor e sul da Itália, as ilhas do Mar Egeu e do próprio Mediterrâneo. A soma desses territórios compôs o que se chamava de Magna Grécia, ou seja, a soma de todos esses territórios onde os gregos colonizavam e começaram a conquistar, toda essa soma foi chamada de Magna Grécia. Diáspora é a mesma coisa que dispersão ou espalhamento do povo. Houve duas diásporas gregas. A primeira diáspora foi a fuga para áreas rurais ou para outras partes fora do território grego, e a segunda diáspora foi causada pelo crescimento demográfico interno dos gênios. Como consequência, os gregos colonizaram grande parte da Ásia Menor. À medida que eles foram se espalhando por outras regiões, eles iam conquistando também, certo? Iam colonizando. Ou seja, eles conquistaram a Ásia Menor, o sul da Itália e várias ilhas do Mar Egeu e do próprio Mediterrâneo. Eles conquistaram ilhas do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo. Então, pessoal, os gregos, eles tiveram como período na história grega períodos importantes, como período pré-homérico, período homérico e período arcaico. As comunidades rurais diferenciadas que se formaram após o abandono das cidades na Grécia Antiga eram organizadas a partir da relação de parentesco entre seus membros, onde todos os habitantes de um gênero eram descendentes de um ancestral comum. Então, pessoal, anteriormente a gente viu falar sobre gênero. Então, gênero é isso. É uma comunidade familiar básica, onde o chefe da família é um patriarca. O pater família exercia a função de chefe da comunidade. Então, o chefe dessa comunidade era chamado de pater família. Era sempre um homem mais velho, como se fosse o pai de todos, e fazia a função de juiz,
líder religioso e administrativo. Os povos formadores da Grécia, os cretenses, formaram a primeira civilização de origem grega na região. Eram chamados de minoicos. Os pelasgos foram os primeiros povos da Grécia Ocidental. Os aqueus, eólios, jônios chegaram à região entre 2000 a.C. e 1200 a.C. A cidade-estado de Micenas foi a mais importante até a chegada dos dórios, por volta de 1200 a.C. Pessoal, veja aí na tela como aconteceu a colonização grega. Fundação de colônias no Mar Mediterrâneo e Mar Negro. Os motivos dessa colonização: necessidade de terras férteis para a agricultura e procura de matérias-primas. Outro motivo para a colonização também era a procura de produtos para comercializar e de mercados para vender os seus produtos. Entre colônias e metrópole mantinham-se ligações comerciais, religiosas, culturais intensas, o que contribuiu para expandir a arte e a cultura helênica. Então, pessoal, tá aí os motivos para a colonização grega, ou seja, os gregos se expandiram também para conquistar novas terras, com a necessidade de procurar matéria-prima, de vender os seus produtos e também de terras férteis para cultivarem os seus produtos, para praticar a agricultura. O povoamento da Grécia. Em 2000 a.C., pastores e agricultores ocuparam a península. Povos que formaram o povo grego: jônios, dórios, eólios e aqueus. As comunidades primitivas eram chamadas de clãs. Pessoal, agora vamos falar sobre os dórios. Os dórios foram povos importantes na formação da Grécia. Eles eram exímios guerreiros, saqueadores e conhecedores do ferro, tanto que eles fabricavam artefatos de ferro que levavam vantagem nos combates para dominar e conquistar as terras. Enquanto os seus opositores tinham material de bronze, eles tinham material de ferro, o que favorecia na conquista dos povos. Eles também, pessoal, destruíram inúmeros centros urbanos, utilizando-se da violência para dominar as regiões. A invasão dórica levou os gregos a fugirem, constituindo a primeira diáspora grega. Alguns dirigiram-se para as diversas ilhas vizinhas, enquanto outros rumaram para o interior. E eles foram responsáveis pelo fim da civilização micênica, ou seja, a civilização dos aqueus. Como já vimos anteriormente, pessoal, fazendo uma revisão, a civilização grega surgiu entre três mares, que eram o Egeu, o Jônico e o Mediterrâneo, por volta de 2000 a.C. Alguns povos que invadiram inicialmente a Grécia eram povos indo-europeus. Revisando, os 4 povos indo-europeus que invadiram a Grécia foram os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Polis eram cidades-estado independente, certo? Eram cidades-estado, cada um tem sua autonomia para funcionar. E as duas polis mais importantes eram Atenas, que é o símbolo da democracia, e Esparta, que era uma cidade militarizada. Que posteriormente, pessoal, nós iremos estudar a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre essas duas cidades. Atenas, que priorizou a educação, e Esparta, que priorizou a militarização de sua sociedade. Vemos também aqui uma revisão também, novamente, sobre os 4 povos indo-europeus, que foram os primeiros povos a invadirem a região da Grécia e darem início à formação da Grécia Antiga. E aqui no final do texto,
tem uma parte interessante que diz que esses grupos se autodeterminaram helenos e chamaram de Hélade o território ocupado. Por isso que a cultura grega é chamada de helenística, porque eles se autodeterminaram helenos. Por isso que você escuta dizer que a cultura grega é a cultura helenística. Revisando de novo sobre o relevo da Grécia. O relevo é montanhoso e o consequente isolamento das localidades facilitaram a organização de cidades-estado autônomas, característica marcante da Grécia Antiga. Se eu perguntar a vocês o porquê na Grécia Antiga tinha cidades-estado autônomas ou independentes, um dos fatores importantes para que isso acontecesse era o relevo montanhoso e o consequente isolamento das localidades. Esse era um dos motivos. A partir do século 8 a.C., estabeleceram colônias gregas em diversos pontos da orla do mar Mediterrâneo, especialmente no sul da Itália, na região conhecida como Magna Grécia. Ou seja, a Magna Grécia, como a gente viu anteriormente, é a junção de toda essa região conquistada pelos povos gregos. Pessoal, vamos falar agora sobre a organização social dos gêneros. A primeira forma de organização social na Grécia foram os gêneros, que eram grandes famílias, e era formado por pessoas que acreditavam que descendentes tinham mesmo descendentes no antepassado comum. Ou seja, gêneros, como a gente viu anteriormente, eram grandes famílias e tinha como crença eles acreditarem que tinham mesmo descendente no antepassado comum. Economicamente, de forma inicial, a terra e a colheita pertenciam à comunidade do gênero. Ou seja, no gênero, eles dividiam toda a colheita. Viviam de forma a priorizar o bem-estar comum. Então, pessoal, para iniciar a aula de hoje, falamos sobre a formação da Grécia, como se formou, quais foram os primeiros povos e, posteriormente, nas outras aulas, nós iremos dar continuidade ao estudo sobre a Grécia Antiga. Desejo um bom fim de semana a todos e até a próxima.